Meus irmãos, boa noite. Eu sou Elizabeth Gasparotto, do Centro Espírita Maria Madalena, de Planaltina DF. Estou aqui gravando esse vídeo por convite de irmãos generosos que acreditam na minha capacidade e para atender também o convite da Sociedade Espírita Allan Kardec, de Campo Grande, MS, casa em que fiz minha aprendizagem por 8 anos, porque também solicitaram, né, essa nossa conversa. Lógico que o que nós vamos falar hoje é Divaldo Franco, Haroldo Dutra, Arthur Valadares, Severino Celestino, já falaram com muito mais propriedade, vocês podem até pesquisar depois no YouTube as palestras deles. Mas estou aqui com a minha humilde pesquisa, esperando que aprenda tanto quanto vocês sobre esse assunto. E vamos começar pedindo a Jesus que nos abençoe, nos inspire, enviando aqui os seus mensageiros para nos esclarecer, para nos auxiliar, para que assim tenhamos um grande aprendizado. Que assim seja, que Deus nos assista nesses momentos. E vamos começar falando sobre uma questão que tem vindo à minha mente nessa semana. Nós estamos na Semana da Páscoa e temos recebido pelas mídias muitas ofertas de ovos de Páscoa, de coelhinhos de chocolate, de cestinhas com bombons, para presentearmos os nossos entes queridos. E antes dessa medida de isolamento que nós todos estamos aqui cumprindo, entrávamos pelos mercados e pelos shoppings e havia corredores de chocolates dos mais variados preços, que nós sempre reclamávamos que estava caro e enchíamos nossos carrinhos, porque era necessário para a comemoração da Páscoa. Assim nós trocávamos com os nossos entes queridos as nossas lembranças. E a pergunta que eu me faço, e também passo agora para todos para reflexão, será que é essa a ideia de Páscoa que nós queremos passar para os nossos familiares? Será que é interessante pensar que a Páscoa é uma troca de chocolates de vários sabores e de vários tamanhos? Porque quanto mais posses nós temos e quanto mais querida a pessoa nos é, um ovo maior a gente dá. Será que é essa mesmo a noção? Então, para falar sobre, para deduzir se é essa a noção que nós queremos passar, nós temos que conhecer o assunto. Então, vamos falar da Páscoa, vamos falar como surgiu esse termo, o que significa essa festividade, como ela chegou até os nossos tempos. Então, inicialmente, a Páscoa era uma festividade, era uma festividade de muitas danças, muitos comes e bebes, era quase que um carnaval. Por quê? Porque se festejava no tempo pré-mosaico a deusa da fertilidade, porque esse equinócio que marcava essas festas era o equinócio da primavera, então é o tempo que após a hibernação das sementes, elas ressurgem, né? Aparecem cheias de vida. Então, para que tivesse uma boa colheita, eles homenageavam a deusa da fertilidade. Então, essa era a prática da antiguidade, e por isso ocorria ao final de março, né? Que era o início da primavera. Nos tempos de Moisés, então todos os povos antigos comemoravam das mais variadas formas essa semana. No tempo de Moisés, os hebreus estavam em cativeiro há 420 anos no Egito. E logicamente ali padeciam muito, não só pelo cativeiro material, né, pelas privações materiais que passavam, como também pela incompatibilidade religiosa, já que eles eram monoteístas e os egípcios tinham vários deuses, o que contrariava a noção de religiosidade do povo hebreu. Então, a luta constante deles, nesses séculos todos, foi para a libertação. E nós conhecemos, então, a história de Moisés, que surgiu exatamente como enviado de Deus para fazer essa libertação do povo hebreu, que certamente havia cumprido aí a sua expiação como uma coletividade, né? Então, Moisés, nós todos conhecemos a história, eu não vou contar porque ficaria muito comprido, se incumbiu dessa tarefa de libertação do povo hebreu.
E aí eles tinham lá as escrituras deles com as informações que nessa época eles sempre se reportavam a mensagem divina, né? E uma das mensagens trazia a recomendação que na Páscoa se fizesse, então, as cerimônias determinadas por Deus. E o Haroldo Dutra descreve muito bem essa passagem numa palestra curtinha que ele faz, dizendo o que significa o Cordeiro Pascal. E porque Jesus foi então dito como o Cordeiro Pascal que foi imolado. Ele diz que nessa época, por ordem divina, todos os hebreus tinham que adquirir um carneirinho e botar na sua convivência familiar. O carneirinho é um bichinho terno, todo peludinho, né, carinhoso, dócil. Então, esse carneirinho, cordeirinho, ia ficar ali na semana toda em convivência com a família, brincando com as crianças. E quando chegasse no 7º dia, ele teria que ser imolado na presença familiar, sem que se quebrasse nenhum dos ossos, e o seu sangue seria então usado para marcar os portais das casas dos hebreus, com uma madeira que, ao ser cortada, ela se desfaz em pelinhos, né, como se fosse um pincel, e que era usado no templo também para a purificação do templo. Então as pessoas deviam adquirir esses elementos e com o sangue do carneiro pintar a porta dos seus lares. Por quê? Porque como última cartada para libertar o povo hebreu do Egito, Moisés havia dito que viria a 10ª praga, que seria a morte, havia dito para o faraó, a morte de todos os primogênitos, os primeiros filhos de todas as casas. E o aviso era para que os hebreus fizessem essa marca em seus portais, para que essa casa fosse passada, não houvesse ali a entrada do anjo da morte. Então, o anjo da morte ia passar por esta casa. E, de fato, foi isso que aconteceu. Eles cumpriram esse ritual e todos os primogênitos do Egito faleceram nesta noite. Então, o faraó viu que realmente ele tinha que libertar esse povo, essa praga, como se dizia, né, que estava, então, causando grandes danos ao Egito. Então, houve a libertação aí, eles deveriam deixar imediatamente a terra, e já havia, como já vinha na prática, a preparação dos pães ázimos, né, que é esse pão sem fermento, que não apodrece, e as ervas amargas, que se tratava de um alface selvagem ou uma chicória, que era exatamente um ritual também, para que o povo hebreu lembrasse daí dessas ervas amargas o sofrimento passado no cativeiro. Então, essa prática desses simbolismos na Páscoa permanece até hoje entre o povo judeu. Eles continuam comemorando esse momento de libertação do povo judeu com uma semana de Páscoa, onde se praticam esses rituais. E esse ritual era praticado também pelos judeus, né? Que, lembrando bem que a Judéia é uma das províncias da Palestina que compunha todo o Estado de Israel, né? Então, Jesus era da Judéia, existia Galileia, Samaria, a Idumeia, existia outras províncias. Também eles praticavam, então, essa cerimônia que era do povo judeu, né? Por isso, Jesus, depois de ter saído dos 40 dias de meditação no deserto, em que ele foi tentado, essa historinha que nós já conhecemos, ele chega na casa de Maria Marcos e convida os discípulos e outras pessoas, que não haviam só eles ali, haviam também as mulheres que acompanhavam Jesus. Maria Marcos é a mãe de João Marcos, o evangelista. Ela tinha posses e sempre cedia a casa dela para as reuniões ali com Jesus. Então, nesse dia, Jesus faz o convite para a ceia. Essa ceia não é a ceia pascal, ela antecede a ceia pascal, né? E o que era muito comum, porque as festividades duravam 7 dias. Então, esse era o primeiro dos 7 dias. Então, nesse tempo, havia o costume de lavarem seus pés ao chegar aos lares, porque a pessoa vinha pelas ruas poeirentas. E, normalmente, quem tinha servos, os servos é que faziam essa tarefa. Então, nesse dia, Jesus convidou, e ao estarem todos ali, ele tirou o seu manto, amarrou a cintura para servir de toalha e foi lavar os pés dos que estavam ali com um gesto de humildade e também para dar uma lição a todos nós que permanece até hoje.
Pedro, lógico, como sempre, não gostou da ideia, reclamou. Não, meu pé você não vai lavar, eu tenho servos para isso. E Jesus disse, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não fará parte comigo. Aí ele já mudou de tom, porque ele amava Jesus. Ele falou, não, então pode lavar pé, mão, cabeça, tudo. E Jesus aí deu outra lição. Apesar disso, quer dizer, apesar de amá-lo muito, ele ainda o negaria 3 vezes. E entre vós que aqui estão, um irá de me trair. Aí todos os presentes ficaram tristes. Então, o que será que está acontecendo? Será que ele tomou muito sol no deserto aí? O que ele está falando? Não entenderam muito bem, né? Mas aconteceu a ceia, ele fez ali algumas recomendações, né, sobre a continuidade da sua tarefa, que eles continuariam pregando a boa nova, e disse também uma coisa muito importante para nós: amai-vos uns aos outros como eu os amei. Olha que sublime. Jesus, que saiu da sua esfera espiritual com essa sublimidade que ele tem de governador da terra, ele que criou esse planeta para a nossa evolução, vai ali se despedir daqueles com quem ele convivera, deixando a mais viva lição de amor. E faz essa recomendação: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nisso reconhecereis quem são os meus discípulos. Então isso só já basta para nós meditarmos. Será que nós estamos realmente seguindo essa lição de amor? Essa dedicação que Jesus teve por nós? Mas não parou aí. Após essa Santa Ceia, houve a retirada dele para o jardim de Getsemane, onde ele convidou os discípulos para o acompanhar, que ia fazer prece. É onde ele conversa com o Pai, falando inclusive que ele queria deixar ali um caminho, né, para os discípulos, mas que ele sabia que a hora dele estava chegando e que ajudasse ele a passar pelo cálice do sofrimento que ele ia passar. Enquanto isso, os discípulos dormiram. E aí há a chegada de Judas com os soldados e a entrega de Jesus. Em nenhum momento Jesus faz recriminação nenhuma, porque ele é capaz de entender as necessidades humanas. Ele sabe que nem Pedro, nem Judas, nenhum daqueles que ali estavam que pudessem sentir medo eram maus, mas eram pessoas em trabalho de evolução. Talvez isso seja um outro exemplo para nós. Quantas vezes nós julgamos facilmente? Nós julgamos tanto os que estão próximos a nós, na nossa convivência diária, como outros que a gente nem conhece. A gente julga e já apena. Quando a recomendação é essa, todos estamos caminhando, cada um no estágio evolutivo. E por isso nós temos que amar uns aos outros e ter a compreensão necessária para com aqueles que ainda estão palmilhando as lições do Evangelho. Mas, após esse episódio, ocorre o julgamento de Jesus e a crucificação, como todos nós já conhecemos, né? A história que também não vai caber eu contar aqui, porque seria muito demorada. E aí acontece o episódio que já estava previsto da ressurreição. Aquele episódio que Maria Madalena com as outras mulheres vão ao túmulo para fazer o embalsamamento do corpo e chega lá e não encontra ninguém. As mulheres saem depressa para avisar os discípulos e Maria fica ali e vê 2 anjos. E ela questiona onde é que estava o corpo de Jesus e logo em seguida ela se vira. Tem uma pessoa que ela julga que seja um jardineiro, vê que isso devia ser bem de madrugada, né? Ela nem estava enxergando direito, e ela estava falando com o próprio Jesus. E daí sai, né, sob recomendação do mestre, para os diversos anúncios, que depois também vale uma palestra só para isso, mas o interessante aí é observar o seguinte: como foi que Jesus apareceu para ela? Houve realmente a ressurreição do corpo, como é pregado pela Igreja Católica? E vejamos que o episódio da comemoração da Páscoa pela Igreja Católica, ela começou muitos anos depois da passagem de Jesus. Começou nos anos 325, mais ou menos, né, da era já cristã, pelo Concílio de Nicéia, né, que estabeleceu então essas datas, estabelecendo que seria a primeira lua nova após 21 a 24 de março.
Então, às vezes coincide com a Páscoa judeia, outras vezes não. Então, nesse momento, o catolicismo faz comemorar a ressurreição de Jesus. E eles falam da ressurreição da carne, como se fôssemos, em determinado momento, ressurgir com este corpo que nós estamos. Eu mesmo não quero isso não, viu? Eu quero assim um corpinho mais bonitinho, mais altinha, com os cabelos bem grandes, encaracolados, né? Mas quem quer manter esse corpo, vamos analisar sobre o ponto de vista da Revista Espírita. Nós temos aqui a Revista Espírita, ó, de 1863. Nesse episódio, nessa Revista Espírita, nessa página 368, o Kardec faz uma análise sobre isso, porque é perguntado o que vai acontecer com um homem, por exemplo, que tenha casado mais de uma vez, quando ele chegar ao céu. Com que mulher que ele vai ficar? Aí a resposta dos espíritos é que não vai haver nem maridos e nem mulheres no mundo espiritual, mas simplesmente anjos, querendo dizer o seguinte, vão estar com o corpo espiritual e não com o corpo carnal. Mas aí, sob esse ponto de vista, ele faz a seguinte análise. O nosso corpo ele é composto de vários elementos. Então, quando nós morremos, não viramos pó. Esses elementos, tipo oxigênio, azoto, hidrogênio e outros tantos elementos, vão se volatizando e vão compor outros corpos, porque nada se perde, tudo se transforma na natureza. Então, por exemplo, assim é que ele estava conversando com um pároco, né, um cura da igreja, e ele fala o seguinte, ali se costumava antigamente ter um cemitério em volta da igreja, né? Cidades antigas e pequenas aldeias ainda tem. E logo em seguida havia pomar, horta. Então ele dá a seguinte explicação que eu achei muito simples e muito legal para nós. O corpo em decomposição ali exala esses elementos, que vão servir de adubo para a planta, vão servir de adubo para o que a galinha come ali no quintal, os bichinhos. Então, assim, esses elementos compõem vários outros corpos. Como seria a ressurreição? Você ia sair catando os pedaços dos seus corpos que estão por aí tudo esparramado? Não tem lógica, não é? Então ele faz essa análise para mostrar que não é essa ressurreição da carne a que se refere a doutrina, não é? Mas que vai muito mais além, é muito mais sublime. E aí é sobre essa ressurreição é que nós podíamos falar. Podíamos não, iremos falar. Mas antes, só falando como é que ele interpreta aí as visões, tanto de Maria Madalena, como depois dos 11 discípulos, depois dos 12, quando ele permite que o Tomé o toque, depois para os discípulos de Emaús, na estrada de Emaús, depois para os 70 da Galileia e, por fim, para os 500 da Galileia, onde ele sobe aos céus e os católicos chamam de ascensão aos céus, não é? Kardec fala aí que esses fenômenos todos são mediúnicos. Certamente, nem todos o viam. As pessoas que o viam, como Maria de Madalena, os apóstolos, o viam porque eram videntes ou clarividentes. No caso de Tomé, houve uma materialização, deveria haver ali um médium de efeitos físicos, né, porque ele pôde ser tocado. E até que, aí dizem as escrituras que ele desceu aos infernos, né, depois do terceiro dia, ele visitou as zonas inferiores, né, para ali resgatar os espíritos que já tivessem cumprido sua etapa ali. E depois de ter passado todas as instruções necessárias para os discípulos, que continuariam a tarefa, porque ele deu essa tarefa aos 500 da Galileia, e falou que eles estariam voltando ao mundo em diversas etapas da humanidade. Portanto, esses espíritos que ali estavam, vendo Jesus nos seus momentos derradeiros aqui no plano dos encarnados, voltaram várias vezes à reencarnação, melhorando as condições do nosso mundo, e certamente estão aqui agora entre nós, muitos deles. Nesse momento, Jesus então se desprende da Terra com o seu corpo espiritual, o seu perispírito, que é o que vai acontecer com todos nós quando nós vencermos a morte. O que é vencer a morte? Paulo diz, combati o bom combate e venci a morte. É vencer esse cativeiro que é o nosso corpo, esse Egito que é o nosso corpo, e nos libertarmos definitivamente. Mas como que nós nos libertamos das reencarnações compulsórias e expiatórias? Transformando-nos. Então a Páscoa é um momento de transformação. Então que dia que é a Páscoa para nós?
todos os dias. Todos os dias nós temos que ler o Evangelho, ou ler a Agenda da Reforma Íntima, ou ler algum livro que possa nos levar à reflexão e modificarmos a nossa caminhada, fazermos uma transformação dentro de nós, para que sejamos capazes também de ressurgir da carne, de ressuscitar. Será um momento que nós não mais precisaremos das reencarnações no corpo material. Iremos com o nosso perispírito para outras paragens e o nosso perispírito apanhará daí os elementos necessários para se fazer presente nesse mundo semimaterial. Então, o ressurgir, a ressurreição se trata disso, de nós modificarmos, transformarmos a nossa vida para então ressurgirmos. E aí nós ficamos com as lições de Jesus, né? Que nos diz da libertação do homem e nos diz que nós temos que deixar brilhar a nossa luz, para que então nós sejamos libertos dessas injunções carnais. E ele veio para nos deixar o grande exemplo de amor, porque ele foi capaz de tudo aquilo que nos é ensinado, ele exemplificar. Por isso que teve e tem tanto valor o que ele ensinou, porque não foi só uma vã pregação, mas um exemplo vivo. Tudo que ele falava, ele exemplificava, na simplicidade, no amor, na misericórdia, na generosidade. Então, que esse momento da Páscoa possa servir não para nós trocarmos ovinhos de chocolate, porque ficou tão pequenininho a Páscoa pensando nesse evento comercial, né? Mas para trocarmos experiências de vida e fazermos a nossa transformação moral e deixarmos que brilhe a nossa luz, para que sejamos deuses, como está previsto, e para que sejamos, no meio em que nós vivemos, grandes transformadores da sociedade que nós vivemos. Nós evoluímos individualmente e coletivamente. Por isso, a participação nossa na vida da comunidade tem que ser de transformação, de boas novas, de boas recomendações. Onde nós não pudermos transformar imediatamente, lembrarmos da prece para nos fortalecer e para que outros seres superiores a nós, com mais capacidade, possam induzir aquela pessoa ou aquela comunidade a modificações. Nunca instilarmos a revolta, o desprezo, o combate, porque isso não melhora nem a nós, nem a sociedade que nós vivemos. Isso só gera revolta e indisposição entre as pessoas. Então, meditemos nessa Páscoa qual é o nosso papel, qual é a nossa função. Somos discípulos de Jesus? Somos seguidores de Jesus? Estamos imbuídos da nossa necessidade de reprogramarmos as nossas atitudes? Então fica essa meditação, né, esse ponto de reflexão, e que tenhamos todos, né, embora estejamos aí em período de isolamento, uma grande participação com os nossos entes queridos, seja através dos meios, né, que agora nós temos com tanta facilidade, né, como nós estamos fazendo agora. Eu estou sozinha em casa, porque eu estou no isolamento, e estou gravando aqui uma conversa com vocês que me traz muita alegria, porque é uma forma de nós conversarmos, trocarmos ideias, né? Então que também seja essa forma de nós nos comunicarmos com os nossos familiares nessa Páscoa, levando a todos essa noção da verdadeira Páscoa, que é essa transformação moral que Jesus veio nos pedir, né, e nos deixar como recomendação na última ceia, para então depois dessas passagens todas, despedindo-se dos seus discípulos, ele retornar às suas atividades junto ao Pai nos planos espirituais. E aí vai algumas recomendações, além da Revista Espírita, né, que eu já citei, se alguém tiver querendo aprofundar nesse assunto, porque eu ainda sou pequenininha para transformar muitas coisas, né? Tem também a Boa Nova, que é muito interessante. Por quê? Esse livro é escrito por Humberto de Campos, pela psicografia do Chico Xavier, e
Humberto de Campos, como Ivone Pereira, como Divaldo Franco, eles têm uma propriedade muito interessante. Ele é repórter no mundo espiritual. Então, quando ele pesquisava junto às pessoas os temas que ele estabelecia, ele via as paisagens na época em que os fatos aconteceram. Então, ele acaba, de uma forma muito fidedigna, descrevendo os acontecimentos. Então, aqui tem a mulher e a ressurreição, os 500 da Galileia, a traição do Judas. Tem alguns fatos bem interessantes aqui para a gente estudar sobre esses momentos. Tem também a Gênese, de Kardec, que fala sobre esse assunto, e tem o Livro dos Espíritos, na pergunta 1010, que vai de novo repetir, São Luís repete aquilo que está na Revista Espírita. Então, quem não tiver a Revista Espírita pode ver esses dados no Livro dos Espíritos. Bom, era o que eu tinha para falar na minha humilde pesquisa. Fico muito feliz de ter partilhado esses momentos com vocês e espero que estejamos todos abençoados, iluminados por Jesus nessa Páscoa e que tentemos de toda forma fazer a nossa transformação moral para assim mostrar que somos dele discípulos e que estamos aprendendo a amar como ele nos amou. Muito obrigado por me ouvir. E agradeçamos imensamente ao nosso Pai pela oportunidade que nos dá de sempre vivenciarmos conhecimentos novos para brilhantar os nossos caminhos. Graças a Deus, que Deus seja louvado.